Deixe seu like e compartilhe. E se inscreve em nosso canal, para que os nossos vídeos tenham mais alcance. Senhor presidente, eu queria pegar gancho aqui no fato citado pelo deputado Daniel Silveira, porque ele é importantíssimo. Fizeram, Daniel, olha essa notícia aqui do consultor jurídico, que é a jurisprudência do STJ. Denúncia anônima e intuição policial não justificam busca pessoal, decide o STJ. Isso estaria sensacional, sargento Faúl, se fosse apenas um caso teórico. Só que olha só a matéria, segue a matéria aqui. A prática da busca pessoal, conhecida no Brasil como baculejo ou enquadro, depende da existência de fundadas razões. O que é fundada a razão, se não, né, um termo subjetivo avaliado pelo próprio policial, que possam ser concretamente aferidas e justificadas a partir de indícios. Denúncia anônima, intuição policial ou mesmo abordagens de rotina não são suficientes para justificar e autorizar a medida. E aí eu tô falando que é pior por quê? Porque depois tem aqui, com base no mesmo entendimento, um habeas corpus que vai na mesma linha do TRF2, para anular a apreensão de 695 quilos de cocaína feitas por policiais federais em Galpão e Itaguaí, além da ordem para desentranhar essas provas do processo. Eu me pergunto assim, o que é que o policial vai fazer? Esquece então qualquer tipo de flagrante. Agora é o seguinte, tá um cara apertando o gatilho, matando o outro, o policial não vai poder intervir, ele vai ter que... Não, calma aí, deixa eu voltar lá no juiz para ter a ordem, porque de repente eu vou impedir esse cara de apertar o gatilho e cometer o homicídio. E uma alma iluminada pode chegar e dizer que, olha, não vi indícios, por que você abordou o cara só porque ele estava com o dedo no gatilho? Sabe, eu estou exagerando no exemplo, é óbvio, mas olha só, isso não parou por aí não. Decisão desse mês de maio, aqui de Brasília, uma abordagem feita num carro e no mesmo sentido, eu vou ler trecho aqui da decisão, e no mesmo sentido, foi feita uma abordagem em um carro aqui em Brasília, pararam-se, com base no tirocínio, provavelmente, uma denúncia anônima, parou um carro, quando começaram a revistar, um celular furtado, roubado, e no mínimo isso aí configura crime de receptação. E o juiz anulou. É dizer o seguinte, eu não sei se foi esse o caso aqui, eu quero crer que não, mas a polícia encontrou um celular roubado numa abordagem no carro, e teve que acabar com o processo porque não tinha indício suficiente para abordar aquele carro. E o celular, que é fruto de roubo, devolve para o criminoso? Então, só para deixar bem claro que a evolução, eu gosto de usar o homicídio porque ele é o crime parâmetro, né? Se a gente se der conta aqui, a curva de homicídio do Brasil, desde a Constituição de 88, ela só sobe. Muito mais do que a densidade demográfica brasileira sobe também. Isso daí é por quê? Porque o criminoso, ele cada vez é mais confortável para ele delinquir. A Constituição de 88 tem a parte dela que é boa, mas tem a parte que foi feita um garantismo exagerado justamente para aqueles que foram ditos perseguidos durante o regime militar, que na verdade eram pessoas que estavam assaltando o banco, sequestrando autoridades e permitindo que essas pessoas fizessem a Constituição. E não parou por ali. Esse pensamento garantista, que tem muito dele lá da base Luigi Ferraioli, lá da Itália, continuou. Lei 9.099, medidas cautelares diversas da prisão, né? Não vou entrar aqui no seu caso específico, Daniel, porque é outra coisa, você é um inocente que é perseguido, isso pra mim é um caso notório e a população reconhece isso, tanto que quando sai à rua você é aplaudido e os pedidos de foto são mais do que aqueles que você pode atender, mas tem medidas cautelares diversas da prisão, prisão domiciliar, tornozeleira, advogado de graça caso não consiga pagar, regra, responde em liberdade, se for para algemar tem que justificar, então a regra geral é que não se algeme, súmula vinculante do STF, e se for condenado, fica tranquilo, Sanderson, se for condenado fica tranquilo. Tem visita íntima, progressão de regime, saidão daquilo, saidão disso, indulto de Natal, papapá. Ou seja, o cara não precisa nem trabalhar. O cara não precisa nem trabalhar. E a gente aqui continua trabalhando, porque se ele for contribuinte do INSS, ainda recebe auxílio reclusão, que é maior do que o salário mínimo. Então esse é o arcabouço que vai dando mais conforto para aquele jovem, e principalmente das áreas mais humildes da sociedade, onde o crime é mais sedutor, para ele olhar para o lado e falar para o pai dele que está trabalhando com um trabalho humilde e dizer, eu vou ser otário de ralar a semana inteira para ganhar um salário mínimo? Eu vou para o crime. Vou ter uma vida curta, mas pelo menos será uma vida prazerosa. E essa decisão da STJ, ela converge para essa situação. O policial está sendo impedido de trabalhar. A decisão do Fachin proibindo operações no Rio de Janeiro é um absurdo. Ela está incentivando os criminosos a irem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou o paraíso da bandidagem.
Por quê? Porque lá, se você estiver numa favela, você não é incomodado. A polícia, agora mais ainda, né? Porque o criminoso pode até sair da favela. Se a polícia abordar o cara, vai ter que explicar o porquê que abordou. Então, assim, são fatos lamentáveis. Isso vai muito além do que uma mera questão legislativa. Há muitas leis que tem que melhorar, certamente, não tem dúvida disso. Agora, a cultura de determinados juízes é impressionante. Igual o caso de Santa Catarina, Derrite, em que o traficante foi preso com R15 e saiu 24 horas depois na audiência de custódia de Cabo Júnior Amaral. É um absurdo que isso está acontecendo no Brasil. Será que as autoridades não vivem no mesmo mundo que nós vivemos? Certa vez, no passado, eu lembro que a então ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, ela foi assaltada na linha vermelha. E os vagabundos usando fuzil. Ela comentou com uma amiga dela, olha, impressionada. Nossa, a cidade que você vive em guerra. Vive em guerra. Vive em guerra. Tem uma estatística de assassinato de policiais. E aí o que se vê falando? Na mídia militante, na oposição e nos saudosistas dos tempos que os vagabundos mandavam mais aqui na República. Falando que o problema é a letalidade policial. A polícia no Brasil, ela é que mais morre simplesmente porque o policial ele tem receio de apertar o gatilho. De tanto problema que ele vê na televisão, de mesmo estando certo, o cara vai parar no tribunal do júri, fica 10 anos no processo, ou agora, né, como o pessoal do Carandiru, que ainda tá correndo risco de ir pra cadeia. Então essa é a realidade dos policiais. O policial hoje em dia é herói. Se fosse pelo valor do salário, jamais estariam na rua. E uma das coisas que as mães mais pedem aos filhos normalmente é para que não entrem nessa carreira. Porque ainda fazendo certo, há risco de dar errado. Então, meu agradecimento aqui aos policiais e junto aqui com o deputado Daniel Silveira para repudiar essas decisões. Obrigado, senhor presidente. Deixe seu like e compartilhe. E se inscreve em nosso canal, para que os nossos vídeos tenham mais alcance.